Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Tá no ar nosso quinto Que Papo. Hoje eu tenho aqui um cara que eu admiro muito, um doutor, né? Médico, ortopedista, doutor Rodrigo Paixão. Vou deixar que ele faça as apresentações. Bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, Léo. Queria agradecer o espaço, dar uma boa noite para você que está aí assistindo. Acho que vai ser bem legal o papo que a gente vai Vamos que ter vamos. hoje. É isso aí, doutor. A primeira pergunta que eu queria te fazer, primeiro agradecer Uhum, a sua presença aqui. A primeira pergunta que eu queria te fazer, a medicina, né? Todos que sentam aqui na cadeira uhum, como entrevistados, eu pergunto como que você foi para a medicina, porque alguns migram de uma área para outra, já sim. experimentam outra área da saúde. Uhum. Como é que foi? Como que você foi parar na medicina? Bom, eu tenho uma influência familiar aí da área da saúde, né? Tanto minha avó como meu avô fizeram odonto, minha mãe também. Tá. Então a parte cirúrgica sempre foi muito forte na principalmente pelo lado da minha mãe, né? Minha mãe até chegava a mexer nos livros dela de osteointegração. Então a culpa de eu gostar de osso é dela. Já foi, já vem de Já família. de família. E aí chegou um belo momento aí no. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula no segundo colegial que a gente toda, toda semana a gente tinha alguma coisa pra gente dissecar. E quando era a minha vez de dissecar, parecia que podia estourar uma bomba atômica que eu tava ali com o espécime, Tranquilo. não dava atenção nenhuma. E aí eu cheguei à conclusão que eu queria operar os outros. Queria cortar os outros. Não tinha, não foi nada altruísta, não. O Não. altruísmo veio depois. Legal. E assim, Uhum, cara, por que que você se especializou em mão, cara? Porque assim, dentro da área uhum, da ortopedia, né, tem assim, tem algumas coisas que chamam um pouco mais de atenção, sim. né? Estão mais em evidência, quadril, joelho, ombro, por Uhum, que mão, punho, né, que é a sua especialidade. Para quem não sabe, uhum. ele é especialista em mão e punho, tá, pessoal? Eu na residência acabei me dando bem com o pessoal da mão, né? Tinha o que a gente chamava de punho e macarrão, né? Então passava a madrugada inteira costurando tendão, nervo e quando a gente faz esse tipo de cirurgia, a gente expõe toda a anatomia, aquilo Te fascinou. nossa, me fascinou e fora isso, eu também fui paciente de vocês fisioterapeutas e ortopedistas, eu fui submetido a duas reconstruções de LCA. Ah, já tem o Então, histórico. inclusive foi no final da faculdade, né? Já estava nos estudos aí, reta Você final da fazia parte dos preparação. times de médio, né? Tem E os jogos, né? tem, pô, É joguei. obrigado praticamente quem entra na Não medicina a é jogar, né? obrigado, mas assim, eu fui não só atleta, né? Os 6 anos, eu era atleta do handball, cheguei a jogar jogos abertos, viajei Ah, o aí, ó. interior de São Paulo inteiro. E, né, principalmente no handball eu também jogava futebol de campo. Futebol. Você se machucou no hand. Eu me machuquei no campo, No campo? no campo. Eu era goleiro no hand, então me lesionava menos que o Corajoso, resto. hein? Ah, era. E todo mundo é meio doido, né? É, não. Eu tenho muito contato com o pessoal da Aham. medicina, cara, tanto os que Uhum, já são, né, profissionais que atuam, tanto com os estudantes. uhum, A maior parte deles são malucos, né? uhum. Principalmente os estudantes, né? Ah, Esse sim. dia foi um pessoal na clínica lá da média aqui de Mogi, Uhum. pratica 18 esportes, tudo quebrado, todo mundo lascado, né? Moído, eu treinava de segunda a quinta, tinha treino que começava 8 horas da noite, acabava quase meia-noite. É, então, para aula, né, integral e Ah, tudo, a isso, rotina, né? isso na verdade era algo positivo, porque a gente sabia que a gente tinha aquela obrigação. Eu sou de São Paulo, fui morar lá, né? Onde você fez sua faculdade? Eu fiz na USP de Ribeirão Preto. USP de Ribeirão. Eu brinco que eu passei na faculdade e fugi de casa. E então, né, morei 11 anos em República, Nossa, é.
Então, isso foi muito bom para o crescimento pessoal, sair da... Você fez 2 faculdades, né? Então, porque a praticamente. medicina e a moradia, né? O Uhum, convívio é outra. Isso é uma coisa que eu falo. Eu fui atleta profissional, também morei em situações assim, uhum, república, hotel e tudo mais. E eu falo que isso, cara, é uma coisa que não, a faculdade não vai te ensinar. É a vivência ali, né? E como geralmente uhum, é muito novo, né? Que você sai de casa para poder sim. estudar ou jogar, enfim. Eu saí de casa com 15. Então, assim, você tem que aprender a ser gente na marra, né? É, Não tem aí conversa. não tem as responsabilidades É, e, querendo ou não, você vai ser cobrado. Vai ser cobrado à distância, mas você exatamente. vai ser cobrado de uma forma ou de outra. E o esporte também me ajudou a criar uma rotina, ser uma pessoa mais regrada no sentido de, tá bom, agora é hora de curtir, agora é É hora de hora treinar, agora isso. é hora de estudar. Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, tem seu momento e organizando Sim. sempre dá certo, né? Cara, e é uma coisa que eu falo, mestre, é assim, ó, pessoas que tiveram contato com o esporte, de maneira indireta ou direta, de maneira profissional ou amadora. Tem uma. Quando vem para a área da saúde, seja lá para qual for a área, medicina, fisioterapia, enfermagem, educação física, tem uma outra sensibilidade para lidar com as pessoas, né? Eu acho que na nossa área, né, é muito diferente, por exemplo, de alguém que é dermatologista, que não tem um, um contato, uma vivência daquilo que a Sim, pessoa passa, de entender a necessidade e você ter aquela empatia de olha, não tô conseguindo fazer isso que tá me prejudicando, sim, né? Por mais que às vezes um teste ou outro, tá tudo bem, mas a performance a gente acaba valorizando mais, às vezes, sim. dependendo do que tá acontecendo. E é interessante porque, assim, geralmente no nosso dia a dia, pacientes nossos, né, da fisioterapia vão para vocês para Uhum, consulta, para retorno, para procedimentos, para, né, alguma coisa. E sempre quando eles se deparam com um profissional igual você, que praticou esporte, que vem de uma parte dessa, né, uhum, a volta, né? Nossa, aquele doutor é maravilhoso, sensacional, nossa, ele é tão bom e não sei o que, mas é isso, né? É toda essa vivência, né, que você teve na sim, faculdade, no esporte, e traz, né, pro dia a dia. Isso é importante, né? nossa, Muda o jogo, né? muda demais, É, eu falo muda isso para todo demais. mundo, muda o jogo. O livro, né, acho que eu me formei na faculdade, mas a minha formação não foi só dentro da sala de aula, foram com muitos bons exemplos Sim, de pessoas que às vezes nem fizeram nenhum atendimento comigo, mas sim, só de estar ali, conhecer, participar, às vezes pegar um retorno de alguém que você já sim, atendeu, ter um feedback, isso vai abrindo a cabeça. Pô, teve procedimento que quem me ensinou, hospital escola, muito é assim, sim, não foi o chefe do ambulatório que me pegou na mão e foi fazer, foi o cara, às vezes 2 anos mais velho que estava sim. ali, às vezes nem era formado, mas ele que estava Tava, supervisionando, né? sim, Hospital sim. escola funciona assim. Eu sinto que eu ajudei Muito. vários colegas. Não, isso é legal, né, cara? A Uhum, construção, eu falo muito isso, né? A construção de um bom profissional depende muito do outro, né? sim. Eu tenho na clínica, eu dou sempre preferência em recém-formados, tal, para pegar mesmo na mão e falar, ó, vamos fazer assim, porque assim dá certo. Uhum, E eu tento também colocar essa parte. É lógico que isso não aflora tanto assim a parte do esporte, porque por exemplo, você viveu dentro da faculdade de esporte, e tudo, jogou jogos uhum, regionais e tal. Eu vivi dentro do alto rendimento 10 anos. Então, cara, você acordar sendo cobrado não tem descanso, né? uhum, Ganhou um jogo, tapinha nas costas, ó, tal, não sei o uhum. que. Passou, Amanhã tem acabou, mais. cara. Né? Ó, fazer, hein, meu, você não tá fazendo isso, tem que ganhar, tem não sei o que. Então, eu trago um pouco isso pro meu dia a dia, porém eu não coloco isso como um carro-chefe na frente. Então, assim, eu acho que essa vivência, ela Uhum. acrescenta muito para nós, né? Acho que a vida, quando você tá sentindo a última Coca-Cola do deserto, a vida vai dar um jeito de deixar você humilde de novo, né? Então, Exatamente. Quando você é, começa não exatamente. A tem. queda, Ela.
Vingança nunca é plena. Chaves, já dizia o Já dizia a Chaves. chave. Então, essa humildade de saber que você, né? Acho que na área da saúde a gente aprende a ficar muito tranquilo com a incerteza, Sim, né? De você ir avaliar um paciente, ver o exame, tentar fechar um diagnóstico, ter uma muita alta probabilidade daquilo tá certo, mas você nunca vai conseguir ter 100% sim. de certeza. Uma das coisas que tem na área da saúde, né, infelizmente, é sempre a mesma briga, né, cara? De, o físio mandou pro médico, o médico mandou aqui escrito, isso e aquilo. Então, assim, o que eu falo sempre, cara? Eu tô na área da fisioterapia fazem 15 anos, né? Atuando aqui em Mogi como empreendedor, tendo meu negócio fazem 8, 9 quase. E eu sempre procurei, cara, ter um bom relacionamento com todos que estavam à minha volta, né? Então, sempre conversei com bastante doutores, médicos, né? Sempre expus o lado da fisioterapia. Ó, eu trabalho dessa forma, eu faço isso. O que você acha de fazer isso? Assim como quantas vezes já, ó, vai lá no doutor. Eu vou mandar um relatório falando se há possibilidade de. Pô, durante um tratamento fisioterapêutico, às vezes a gente não tem o êxito que a gente tá pretendendo devido a N situações, tanto da parte da fisioterapia quanto da indisciplina do paciente. Você fala assim: ó, vamos fazer 10 sessões, o paciente faz 3 e some. Ah, não melhorou nada. Mas peraí, eu falei para você vir, aí a gente deu a possibilidade de voltar no médico para a gente fazer algum, né, algum cuidado, algum procedimento, associar um tratamento com o outro, né? Então isso é uma coisa que ainda é um pouco, tem essa briguinha ainda, né? De isso, aquilo. E assim, eu sempre na minha profissão procurei sempre acabar com isso, né? E trazer as pessoas perto, né? Para a gente poder ter um... Quanto mais integrado o tratamento, melhor. Sim. Né? Então, no ambulatório da mão, a gente tinha uma sala que os fisioterapeutas ficavam, então muitas das orientações, o pessoal passava exercícios domiciliares, né? Sim. A gente tinha um volume gigantesco, então realmente era muito difícil para o pessoal conseguir fazer sessões semanais com todos os pacientes, né? Mas a gente tinha uma realidade que antes do paciente ter alta, o paciente era orientado, Sim. vinha nos retornos, passava na fisioterapia para avaliar como é que estava a evolução, né? E a gente, quando a gente trabalha integrado, a gente pega tudo que é tipo de pessoa e às vezes tem pacientes que não tem não tem tanta responsabilidade na hora de passar o que o fisioterapeuta falou pro médico fisioterapeuta. E quando a gente está integrado, o negócio funciona bem. Então, eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi hoje, uma lesão de tendão flexor, e eu deixei muito claro para ela que o resultado final da cirurgia, do tratamento, vai depender da cirurgia, de eu conseguir fazer um reparo adequado, mas também vai depender muito da reabilitação. Sim. Quando a gente, já desde o primeiro dia, da primeira consulta, a gente parte dessa realidade, a realidade é essa. Sim. Fica muito mais fácil de aceitar. Quando, né, e às vezes até por inexperiência, o pessoal, você vai fazer isso, vai ficar bom. Sim. E quando o negócio parece que derrapa, aí não vai bem. Então, a comunicação é uma soft skill, uma habilidade que todo dia a gente precisa estar melhorando. Concordo plenamente, cara. E outra coisa, isso é interessante você falar, porque assim, o simples fato de você expor isso aqui já significa que eu falo muito isso, cara, para os pacientes. Quando o paciente senta na minha sala de avaliação, eu viro
parte da dor do cara ou do que ele tá sentindo, porque assim, o que mais tem hoje, cara, que eu vejo é assim, alguns profissionais, tanto da fisioterapia quanto da medicina, às vezes cortando o cara, tipo, pô, cara, você tem que parar de fazer, você não pode mais fazer, você não pode mais jogar tênis, você não pode mais correr, você não pode mais fazer isso, aquilo. Então, assim, eu acho que esse é um caminho mais fácil, porém o caminho mais difícil é você pegar na mão do cara e falar, meu, e é o que você acabou de falar, essa é a realidade que nós temos. Você vai querer, eu vou junto com você. Vai ser doído esse caminho. Você vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer uma boa reabilitação. Porque assim, a partir do momento que você faz o seu trabalho muito bem feito, eu tô com uma parada na minha mão que eu tenho que fazer o meu. Veio 6 meses de fisioterapia na minha memória aqui. Todo dia fazendo os exercícios. Todo dia, cara. Infelizmente, as pessoas... Por isso que eu falo que a avaliação ela tem que ser muito bem feita e você tem que dar o começo, o meio e o fim desse paciente, porque hoje, graças a Deus, nós temos bons protocolos para nos guiar durante a reabilitação, para que você não fique naquele negócio, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Ó, meu amigo, você fez a cirurgia assim, vai demorar tanto tempo para regenerar, cicatrizar, tá? Aí a gente vai começar a fase de ganho de amplitude de movimento, fortalecimento, mobilização, e a gente vai até aqui, depois você vai ser encaminhado para academia, volta para o seu... O que está acontecendo é que não está tendo esse roteiro para o paciente, né? Eles estão ficando muito perdidos. O paciente não tem expectativa, ou a expectativa dele é muito fora da realidade. Sim, sim. Né? E esse pós é algo que eu vira e mexe eu pego, né? Hoje foi uma paciente com tenosinevite de Dequervain. Infiltrei, ficou bem, fez 10 sessões de fisioterapia, tava ótima, voltou a ser sedentária. Aí acabou. Aí não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Né? E essa expectativa, esses bons hábitos também, acredito que seja responsabilidade nossa de orientar. Então hoje eu falo muito de sarcopenia para paciente. Para paciente novo, 20 e poucos anos, sedentário. Nossa. Eu já falo de sarcopenia. Porque é para realmente estimular, a gente precisa ajudar as pessoas a, pelo menos, vislumbrarem elas melhorarem os hábitos delas. Sim. Na clínica, cara, isso é uma coisa também comum. Por exemplo, chegou um paciente para você lá, veio com uma, sei lá, uma tendinopatia, veio encaminhado e o paciente não faz nada. Ele adquiriu isso, sei lá, através de celular, trabalho, enfim. Quando você fala para ele que a cura dele está no movimento, ele já começa a estranhar. Como é que eu vou fazer movimento se eu tô com dor? Como é que isso vai me melhorar? Só que aí entram todas as expertise, técnicas, cursos, né? Só que é muito difícil você convencer um paciente que não faz nada a fazer uma fisioterapia, que é o caso que eu trabalho, que é a fisioterapia esportiva. Então, é movimento. Aí N coisas, né? Então, cara, às vezes senta o paciente, ele quer uma coisa mágica. Acabou, sarei. E pior, quando o paciente fala, quero fazer logo essas físicas para acabar. O doutor me deu 10 sessões aqui, eu quero acabar logo. Tá, mas... Não dá para fazer 2 por dia? Tem. Posso vir de manhã e à noite? Nossa, o que mais tem, cara? Então isso é uma coisa que a gente volta no começo da nossa conversa ali, da comunicação, né? E eu faço questão, cara, de muitas das vezes que eu tenho o paciente na minha mesa, mandar o áudio, por exemplo, para você na frente do paciente. Doutor, tô com o paciente assim e ele tá evoluindo bem, porém eu acho que, sei lá, tem alguma coisa pra gente fazer, tô encaminhando ele pra você e tal. O paciente fica, nossa, você fala com o médico e tal, porque eles ainda têm essa cabeça de que a gente não se fala, né? Ou não, você fala tal. Quantas vezes já acompanhei consulta, cirurgia também, hoje não é uma prática que eu faço muito mais, mas já fui em muitas cirurgias também e ficam, né? Nossa, meu filho veio aqui, fala com o médico, isso é legal também, né? Nossa, é bacana mesmo. Na faculdade deve ter tido muito isso, né? O pessoal não chegava tanto a acompanhar a cirurgia, mas assim, as chefes lá da terapia da mão eram quase cruéis com a gente, hein? Saber até onde dá para ir, né? Sim. Às vezes você tem que fazer, né? A gente pegava muita lesão traumática, então às vezes a decisão tinha que ser tomada ali naquela hora. Será que eu vou tirar um enxerto de nervo? Vou tirar um enxerto de tendão? Até onde dá para fazer extensão desse paciente, tem que fazer algo mais progressivo ou não, como que isso pode ser resolvido, pode dar um passo maior, pode dar um passo menor, né? Então, o alinhamento da expectativa, alinhamento do tratamento, quem mais tem a ganhar é o próprio
o próprio paciente, né? Tinha um colega meu que falava, ó, o que eu mais gosto de fazer é dar alta. Talvez pro paciente, eu quero que você fique bom logo. Então, vamos fazer isso, o plano é esse. Sim. Então, isso, acho que isso dá uma animada no paciente para comprar ideia, né? Sim, com certeza. Tem gente que tem dificuldade de comprar ideia, né? E o movimento não é todo mundo que tem esse hábito, que é gosta de adepto, né? fazer. Ah, não, é difícil, né? É um exemplo que eu dou sempre, né? A minha falecida avó, que a gente sempre falava porque ela tem que se movimentar, tem que fazer exercício. E ela ficou uns 20 anos aí evoluindo de uma maneira super sedentária. Então eu trago essa experiência pessoal para os pacientes para justamente não sofrer o que ela sofreu e que nós Sim. que estávamos ajudando a cuidar dela também, né? Sim. Então esses exemplos pessoais eu acho que mais ajudam do que atrapalham, né? Às vezes Com certeza. a gente parte desse pressuposto que a gente tem que se distanciar e tudo, e eu sou uma pessoa às vezes falante até demais. Então, mas eu acho que isso tem ajudado, isso traz o paciente para perto. Sim, sim. E o paciente compra mais a ideia do tratamento. Cara, e uma coisa que eu também falo para eles é assim, a partir do momento que você se depara com um profissional da medicina que já tem aquele primeiro incentivo do que ele precisa fazer, ele já toma um choque ali, né? Porque ali, cara, é o primeiro contato, né? Todos nós somos profissionais de primeiro contato, porém é uma coisa que é assim, vou no médico, o médico faz a físio e tal. Às vezes chega paciente direto lá, mesmo assim eu ainda peço para que tenha, é meio que uma ajuda, né? É meio que um grupo, né, de um tratamento multidisciplinar, né? O pessoal é muito bonito falar isso, né? Multidisciplinar, mas quem pratica isso? Ninguém, né? Quase ninguém. Ah, só para mim, só eu sou o melhor, eu sou não sei o quê. Não, pera aí, amigão. Esse bolo aqui tem fatias, ele precisa ser dividido, né? Você divide responsabilidade também, né? E outra, pô, isso aqui que você faz é legal, tal. Teve eu não sei quem que é, esqueci o nome do médico, cara. Ele me passou um protocolo para fazer com um paciente de tendinopatia de tendão de Aquiles, cara. Ó que legal. Ó, cara, eu vi esse protocolo, acho que é legal usar, fui ver, falei, pô, legal mesmo. Isso é legal, né? A gente se soma, né? Ó, muito. E né, ter a sapiência, a humildade de saber que você, né, mesmo a sua formação não vai ter limitações, né? Com certeza, todos, você né? vai precisar de ajuda, né? Aquela ideia de que o médico é o cérebro que pensa tudo, isso não é verdade, né? Sim. Então, né, o diagnóstico muitas vezes passa por nós médicos, mas vocês que lidam bastante, Vocês muito que mais com o lutem. paciente. Vocês que lutem. Você opera o cara e manda, o cara fica 6 meses lá na clínica. É verdade. Cara, é difícil isso, cara. Por isso que eu falo que tem que ter. Cara, é uma coisa assim mágica a fisioterapia junto com a medicina. Por quê? Cara, o seu trabalho lá naquela hora da cirurgia, do procedimento, intervenções, né, você está salvando uma vida ali. Vamos colocar isso, né? Não interessa a área, trazendo para a parte da aorto. Porém, cara, você vai lá, você vai fazer e tal, e a partir dali, para quem que vai, né? A sua continuação do seu trabalho, porque ele vai continuar. Sim. E se ele continuar de uma maneira ruim, cara, o que vai acontecer? Ah, aquele doutor lá me operou, ficou ruim meu punho e tal, aí não mexo mais e tal. Mas aí você vai ligando as coisas, a fisioterapia foi ruim, não teve essa conexão, né? Entre os dois profissionais, né? Reabilitação é ruim, o paciente não fez o que deveria, às vezes postergou o retorno. Nossa, isso aí é o que mais tirou tem, antes, né? Sim. Tirou antes a imobilização, pô, tem enjoei disso aqui. Tira, né? Tem um monte, né? Tive um caso que eu operei o cidadão 3 vezes. Operou 3 vezes? 3 vezes. Ele operou de uma lesão de tendão. Primeiro que ele demorou 2 meses para aparecer com uma lesão de tendão flexor. Aí apareceu, operei. Uma semana depois, arrancou a tala, caiu, perdeu a cirurgia. E
vai, Vamos de novo. opera, e dá deiscência, aí Nossa. demora pra voltar, quando vai perder a cirurgia de novo, aí vai, tenta refazer, aí no fim eu fiz um retalho pra cobrir a falha de cobertura, porque ele não aguentava mais ver se o negócio ia evoluir direito ou não. E o pessoal, cara, eu falo isso também na clínica. E demorou pra conseguir a fisioterapia dele, viu? Demorou um mês depois de você já tirar a tala. Tá maluco. Eu falo isso também, Messi, na clínica. A galera tá, assim, hoje em dia, graças a muito o que os estudos avançaram em todas as áreas, né? Na medicina, na fisioterapia, hoje em dia você tem um monte de procedimentos até chegar numa cirurgia que são bem-vindos e são muito eficientes, né? Sim. Porém, cara, ainda eu falo para o paciente, eu falo assim, pessoal, quando vocês falarem a palavra cirurgia, vocês têm que pensar que anestesia vai ficar de repouso, vai ter que ter cuidado, você vai ter que respeitar uma série de coisas que a pessoa fala, vou fazer, tipo, hoje em dia a galera, vou fazer uma cirurgia. Uhum. Tem gente que chega para vocês, né, e fala, queria operar. Como assim queria operar sem, né? Cirurgia estética, né? Tá maluco, cirurgia né? estética até dá pra falar isso, né? Queria arrumar a boca, pô, mas não sei o quê, mas a ortopedia não, né? Vou fazer. Tô com dor na coluna, acho que vou operar. Mas peraí, você não. Como assim vai operar? Um passo de cada vez. Você né? teve indicação, você fez, né? Testes, exames, enfim. Tratou? Nada. Deu a chance? Nada. E aí ainda tem, né? Fisioterapia é só choquinho, só não sei o quê. Cara, isso aí Esse ainda. mito aí, né? Rapaz. Choquinho, a luzinha vermelha. Já desfiz muito esse mito aí. Pô, cara, vou te falar, tá muito avançado as coisas pra gente viver nisso ainda, né? Ah, com certeza. Ô, mestre, vamos lá. Quais são as maiores lesões que você encontra no dia a dia? Da parte de punho, né? Que você tem um percentual, assim, é muito dividido? A mais comum, a fratura mais comum do membro superior, se você não contar dos dedos, é a fratura distal do rádio. Sempre, né? Ela é batata. E ela dá em várias faixas etárias, né? A gente tem mais ou menos 2 picos ali um pouquinho mais meninos ali no final, né? Final da infância, começo da adolescência ali. Os hormônios tá lá no céu, só quer fazer cagada, né? É um menino que tá né, começando o estirão, geralmente não muito bem coordenado. E muitas vezes leva um capote, né? Não faz besteira, né? Criança faz besteira. Sim. E os idosos, né? Um pouquinho mais mulher nesse caso, muito relacionado também com osteoporose e osteopenia. Sim. Então é relativamente comum, né? E até um alento aí para teve uma mulher de 60 anos, um idoso aí por volta de 60 anos que caiu, quebrou o punho, você tem que ligar o alerta de que pode ser uma fratura osteoporótica, né? Saiu um trabalho recentemente que o pessoal, né, para fraturas de rádio distal, acompanharam pessoas que tiveram fratura distal do rádio e em um grupo fizeram zometa, né? Ácido zoledrônico, e para outros não, e teve uma diminuição da taxa de fraturas de coluna lombar por insuficiência. Então, às vezes, algo que você nem está pensando, você faz um diagnóstico e você evita um problema que vai custar muita qualidade de vida da paciente para frente, né? Então, o distal do rádio aí é campeão. Nossa, tem demais. Tem demais, né? Fraturas de dedo, falange, lesões por vidro. Por favor, gente, tomem cuidado com vidro. Não deem soco em janelas, espelhos. Conta até 10. Ainda não ficou calma, conta de novo. Calma, relaxa. Não, se ficar puta é pior. É interessante saber isso. As partes de tendinopatia, Decker-Vine, síndrome do túnel do carpo, extremamente comum. Comum, né? Tem muito, comum. Lesões não traumáticas, né? O túnel do carpo ele tem uma taxa bem razoável. Tem trabalho que fala até de 1% da população, né? Muito, né? É muita gente. Eu tô pegando muito caso de
de Decaven. Um por celular, né? Tem, Celular, né? a pessoa fica com o punho hiperfletido, Sim. usando muito polegar para rodar aí as telas do Fica TikTok, só do Instagram é. o dia inteiro. Então, eu recomendo muito o apoio que se usa na parte de trás do Deixa celular, né? Não ó a adianta dica aí, só. pessoal, ó. Isso aqui ajuda demais. Já teve paciente que só fez isso e Acabou. resolveu a sintomatologia. Nossa, aquele doutor é excelente. Mandou comprar uma capinha com apoio e resolveu. Nossa, então é algo. Essa parte da ergonomia realmente ajuda. Funciona, né? Funciona. É, direto. Pacientes vão na Uhum. clínica, entrou uma moça mesmo de CrossFit essa semana e tava com uma lesão no punho, né? Por fazer os movimentos de Uhum. barra, pendurar muito, né? O cross, que exige muito e tá tratando, ela tá melhorando. Porém, são movimentos muito agressivos também, né? Eu faço CrossFit também, graças a Deus eu nunca me machuquei, porém, eu tenho minhas limitações. Ah, faz ali. Não vou fazer isso. Não vou, não tem porquê, eu tenho que trabalhar amanhã. Essa é a minha lógica, né? Sim. Lógico, cuidar da saúde, porém, é a falta de limite também, né? O celular, você falou bem o celular, né? Porque a pessoa não vê, mas tá lá 3 horas, né, cara? Rodando e passando e fora o pescoção, né? Cervical e fora a ansiedade, né? Sim, sim, sim. Né, a gente sair um pouco do mundo das telas acho que quanto mais fora da tela Ela eu tô, melhor. melhor. Exatamente. Mestre, vamos lá. Uma pergunta que eu tenho para fazer, que é interessante. Por exemplo, hoje em dia, na parte da orto, o ácido hialurônico, ele tá como se fosse as canetinhas de emagrecimento, Mounjaro e Ozempic. Na orto eu considero o ácido hialurônico Até que ponto isso é viável, cara, para as lesões de punho? Vamos lá, uma Dekervine, um síndrome do carpo, sei lá, um dedo em gatilho. O que é efetivo para esse tipo de aplicação? Experiência é para risartrose, né? Artrose da base do primeiro metacarpiano. Eu tenho um resultado bastante interessante com ácido hialurônico. Legal. E definitivamente é uma opção para as tendinopatias. Tá. Né? O que eu às vezes tenho um pouquinho de receio é em relação a o pessoal achar que é a tal da varinha mágica. Ah, vou fazer uma infiltração, vai resolver, pronto, Sim. acabou. Em relação a... Eu fiz uma revisão da literatura e para as tendinopatias não parece que tem uma diferença tão grande em relação ao uso do corticoide, pelo menos a médio prazo. Tá. Mas dependendo do paciente, o paciente é diabético, o paciente tem artrite reumatoide, às vezes é uma boa opção, sim. Uma boa alternativa. E conforme a gente faz a infiltração, dependendo, por exemplo, um Dekerven. Dekerven você pode só jogar uma quantidade ali de medicação, mas o que eu acabo gostando de fazer é colocar um volume um pouco maior, para ver se eu consigo fazer uma liberação ali dos tendões pela própria pressão hidrostática. Tá. E até às vezes eu consigo liberar conforme eu faço. Vai fazendo a aplicação. Conforme eu faço a infiltração. E tem vários tipos desse medicamento, né? Tem, Sim. assim, eu não sei. Baixa, média e alta. Alguns tem que aplica um por semana, outros é uma aplicação só. O que muda de um para o outro? Tem uns que tem baixa, média e alta junto numa mesma ampola. E nos trabalhos que eu li, eu não consegui ver tanta diferença entre 1 e 3, 4. Aparentemente, com mais aplicações, você tem um resultado um pouco melhor. Tá. E em questão de melhora de dor e também de duração da melhora da dor, né? O que os trabalhos que existem são muito voltados, né? As principais indicações são artrose de quadril, artrose de joelho, principalmente. E isso tem
um resultado bem interessante. Tem uma taxa pequena aí de uns mais ou menos 5% dos pacientes que não respondem tão bem à infiltração, mas nunca deve ser um tratamento isolado, né? Tá. Então tem que fazer Isso é parte. só associado com outras terapias, né? Exatamente. E a parte da medicação é interessante isso, porque os pacientes sentam lá e perguntam: o que, que é o ácido? O que, que acontece? Como que aplica? Né? Eu E a falo gente que é como se fosse um óleozinho que vai um dentro gel, né? Alguma coisa Sim, mais viscosa, né? Exatamente. Ele é bem. Parece gel de cabelo, assim, Sim, a consistência. A consistência mesmo. Ele ajuda a modular o processo inflamatório Legal. que tem dentro, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em intervenção em dor, que eu acabei recentemente, então isso acaba abrindo a cabeça. Legal. Tive uma vivência bem interessante de uso de ultrassom. Isso aí é algo que eu tô vendo cada vez mais, que ó, com ultrassom não só a segurança das aplicações, você garante que a medicação tá dentro, né? Tá na região que você quer. Sim. Você evita lugares onde pode estar ou alguma estrutura nobre, ou mesmo por exemplo, um joelho que tem muita sinovite, você evita a área de sinovite, então a própria infiltração Esse é o ultrassom guiado, né? É uma infiltração guiada. Infiltração guiada, né? E assim, Legal. aconteceu alguma coisa, inchou, será que aconteceu alguma coisa? Você já está com ultrassom ali, você Consegue. já olha, já faz o diagnóstico ali na hora. na né? hora. É, cara, tá avançando muito as coisas, né? Então, assim, cada vez mais eu acho que o ultrassom deveria ser uma... Né? Obrigatório. O pessoal brinca, né, que o ultrassom ele é como se fosse o estetoscópio do cirurgião de mão. Sim. Então, pareceu uma bolinha aqui. Pô, já coloca. Pronto, é um cisto. Sim. Então ajuda demais mesmo. Legal. Outra coisa que eu tenho bastante... Os pacientes trazem essa dúvida, né? Fora a cirurgia, vamos deixar cirurgias de lado. Quando imobilizar órteses e imobilizações de punho? Quando indicar? Ela, no geral, são medidas analgésicas. Tá. Então, eu vou dar o meu exemplo, porque eu levei bronca das minhas amigas que estavam fazendo físio na época. Eu tive o terrível azar de lesar o cruzado faltando uma semana para minha última intermédia. Nossa. Né? Não consegui jogar, comprei um brace articulado para ver se eu conseguiria pelo menos jogar o range. Não conseguia nem lançar porque meu joelho estava igual arroz de vó. Soltinho. Mole. Nossa, dá até ansiedade só de lembrar a sensação. Realmente era muito ruim e por conta da instabilidade, tendo que ir no hospital e tudo, Sim. eu comecei a usar o brace direto. 24 horas. Péssimo, né? E aí cruzei com uma amiga minha, levei uma baita bronca falando que ia ficar mais fraco, que a reabilitação depois ia ser pior e realmente isso... Ela tinha razão. Tem totalmente razão. Eu pego muitos pacientes que têm queixa de parestesia na mão, você pega para examinar aquele ombro antevertido, né, às vezes eu faço diagnóstico também de síndrome do túnel do carpo, mas muitas vezes o paciente também tem uma síndrome do desfiladeiro torácico. Sim. Muito posicional, né? Computador o dia inteiro, ombro fechado. Sim. E daí, doutor, será que para abrir não vale a pena usar? Eu falo, cara, isso é um negocinho. Tá? Não vale. Já tô te passando 20 sessões aqui, porque eu sei que é demorado. Não vai ser algo fácil, você não vai dar nada pro exercício. Sim. Você vai sair morto da fisioterapia, já adianto, porque é algo que é mais frequente do que a gente até espera. Né? Vixe, muito. E isso é uma coisa interessante que você falou, porque assim, eu fiz alguns cursos faz um tempo, terminei a osteopatia, fiz 1 ano agora, né, para ter um pouco de conhecimento. Eu sempre falo que não é uma área de atuação que eu não é o meu perfil. Eu sou um cara mais ativo do esporte, falante, muito movimento, e a osteopatia eu vi que é uma coisa mais pontual, uma coisa mais relax e tal. Porém, eu fui em busca de conhecimento, né? Fiz 1 ano e parei.
que acontece, cara? Todos os pacientes que chegam na clínica, eu sempre dou uma atenção, independente da lesão. Se é no punho, se é no cotovelo, se é no ombro, coluna. Porque a maior parte deles, cara, você faz alguns testes, você faz algumas palpações de Sumaitland, né, que é uma técnica avançada de terapia manual ensina, que muito das coisas partem dali, né? Muitas vezes você chega um paciente lá, pô, meu ombro tá doendo, tal, meu cotovelo, você vai, mobiliza, manipula a coluna, e aí? Pô, tá bem melhor. E aí você já começa a ter uma outra linha de raciocínio, né? Até que ponto a gente pode considerar assim, a ramificação, né, da coluna? Até que ponto a gente pode considerar isso, né? Essa ligação. Eu acho que é até uma via de mão dupla. Então, o paciente teve uma lesão na mão, já não consegue ter a performance que ele espera da mão, vai sobrecarregar cotovelo, vai ombro, o e vai indo, né? ombro, às vezes a cervical. Então acaba sendo uma via de mão dupla, né? Então você entender a necessidade, né? As diferentes necessidades que o paciente tem, você consegue inserir o tratamento melhor na rotina dele, então Sim. ele consegue ter uma aderência maior ao tratamento. Então, às vezes, pô, o cara é um trabalhador de escritório, fica o dia inteiro no computador, ele trabalha num laptop 14 polegadas. E o cara é do tamanho do Léo. Não tem jeito, o cara vai sair com dor. Aí, não, Sim. vamos pegar, vamos acertar, vamos te ajudar a te ajudar. Sim. E realmente essa parte da integração com coluna, ainda mais considerando com o contexto do sedentarismo que a gente tá hoje em dia, é um negócio que é fatal, assim, né? E a pandemia trouxe muito esse péssimo, né, hábito, cara, porque as pessoas, o que aconteceu? No comecinho da pandemia, agora eu vou ficar em casa, que legal. E trabalhava onde almoça, né? Na cadeira que come, 20 minutos, mas o cara agora fica 7 horas lá, né? No celular, no sofá, assim, tudo torto. Sai do computador, vai pro celular. Eu falei pra galera, eu falei, pessoal, depois de muito tempo, né, que passou a pandemia e tudo, que a galera começou a buscar informações sobre isso, falo, cara, você vai se manter em home office? Investe no seu local de trabalho. Né? Tranca lá, compra uma boa cadeira, põe a tela em altura confortável, né? Tem os apoios de mão, né, para você não ficar tanto sobrecarregando. Eu gosto até de ter um espaço para apoiar realmente o antebraço antes do apoio. Tá. Então aqui eu colocaria o teclado quase aqui no centro da mesa para realmente apoiar, relaxar o braço, né? Porque isso dentro de 6, 7, 8 horas de trabalho faz uma baita... De um estrago, né? Baita do estrago. Cara, é muito interessante isso, né? Porque são dicas que às vezes muda a vida da pessoa, né? Pô, comecei a fazer aquilo e melhorou. E fora... Hoje em dia, cara, o que eu uso muito para a parte de punho, cotovelo e ombro, cara? Mobilização neural. Muito bom, porque a gente tem um resultado que o paciente ele relata que ele não, eu falo para ele, não é um alongamento, eu não estou alongando o seu músculo, porém você vai sentir esticar alguma coisa muito profunda lá, que é nervo e tudo, né? E aí tem as técnicas de mobilização e, cara, isso vai muito bem, principalmente para pacientes com Decker-Vine, com síndrome do túnel do carpo, essas lesões aí que estão muito agudas, né? Então porque é um trabalho muito assim, muito fino, né? De você iniciar e tem resultados, cara, excelente, né? É muito bom. O que eu tenho feito para pacientes que têm síndrome do túnel do carpo bilateral? Um quadro grave, né? Realmente é cirúrgico, então vamos operar. Depois de uma experiência bem ruim, que eu fiz a cirurgia dos dois lados, eu falei, não vou operar os dois lados ao mesmo tempo. Então eu faço a cirurgia no lado que está pior. Tá. Tem um procedimento que eu explico aos pacientes, não é um procedimento de longo prazo, é um procedimento de curto para médio prazo, que é a hidrodissecção do nervo mediano. Então, guiado por ultrassom, você não vai ser louco de fazer isso, cutucar o nervo mediano às cegas. Você faz essa pressão hidrostática e ele dá uma soltada das estruturas que estão em volta. Pode usar até um corticoide e
Por quê? Para a pessoa não sobrecarregar aquela mão e ter uma piora muito grande dos sintomas naquela mão, que era uma queixa que eu tinha muito frequentemente. Falava, doutora, a mão que você operou tá ótima, a outra que tá uma porcaria. Putz, Não aguento mais. Essa que tava mais ou menos, agora tô tá ficando péssimo. louca. Então, e sempre associado com exercícios de mobilização neural, que é o que Tá. vai dar um prognóstico maior para esse tipo de procedimento. Não é um procedimento que, assim, a pessoa tem eletroneuro que tá grave. Não é a indicação, né? Você vai perder. A gente precisa saber que as coisas têm indicações que podem ser mais ou menos precisas, mas a gente às vezes postergar um procedimento mais invasivo, não necessariamente a pessoa vai ter benefício Tá. naquilo. Então, mas realmente, exercício de mobilização neural para quem está super encurtado É excelente, né? nossa, um baita E as baita pessoas, ganho. na hora, as pessoas sofrem um pouco porque é uma sensação que você está esticando alguma coisa dentro que não é um músculo e a pessoa fala, nossa, e ela tenta né, se mexer de alguma forma para tentar aliviar. Não, calma. E né, a gente chama dos bombeamentos, né? E vai fazendo flexão, tudo passivo, né? E tem ajudado muito, cara, principalmente nas lesões de punho, cotovelo. Ombro vai bem também, mas mais para as periferias, né? O ombro eu acabo vendo muita síndrome miofascial, algo Sim, muito frequente, né? Um ímã de tensões. sim. E daí a pessoa começa a mudar a mobilidade do ombro para tentar compensar aquela dor que não vai embora e não melhora. Começa só os dinossaurinhos, né? Os horácios. É, cara, é legal, né? Porque, assim, a gente tá falando de coisa, assim, lógico, um bate-papo rápido e tudo, mas olha o tanto de informação legal que as pessoas têm já, né? Assim, da parte médica, da parte da fisioterapia. Então, vocês não pulem nenhum dos dois, tá? Nem a consulta, nem o tratamento, por favor. Não fujam. Não fujam. Vem, tem café na clínica, a gente faz tudo para agradar, né? Mas mesmo assim, cara, tem gente que foge. Doutor, agora, saindo um pouco desse assunto da parte da medicina, fisioterapia, as redes sociais. Isso é um problema que tem deixado muita gente doente, né? O que você acha? Até que ponto você acha que isso agrega? Porque o que nós estamos fazendo aqui é rede social, né? Assim, O que você acha das redes? Para quem é profissional, né, da área, acho que de qualquer área, se você não existe na internet, você não existe em lugar nenhum. Sim. Então, assim, que seja o LinkedIn, que seja o Instagram. Qualquer lugar, né? Tem, acho que, formas diferentes de você fazer, né? Sim. Acho que eu fui muito avesso a isso. Eu nunca gostei de aparecer em frente de câmera, nada. Mas não tem muito jeito, travado. Cara. Não tem jeito. E acho que saber até onde você pode ir, os teus limites pessoais, até o que você está disposto a conviver com aquilo é algo importante, né? Então, assim, até para o desenvolvimento, né, de crianças e adolescentes aí, né? Acho que foi uma coisa muito positiva que o pessoal proibiu o celular nas escolas, né? Isso foi a melhor lei que criaram para mim, cara. Nossa, boa, porque pô, você tá lá para aprender, para, né, socializar, para, né? Aprender a socializar. Aprender a socializar, exatamente. Aprender a resolver conflitos, né? Sim. Você não aprende nada ficando bravo com a pessoa, indo lá na internet. Cara, minha esposa falou uma coisa interessante, fora desse papo agora, que ela falou assim, eu acho que a humanidade chegou num ponto que eu acho que agora ela vai começar a retroceder com relação a isso, celular, que acho que a gente tá vendo, estamos vendo coisa agora, é impossível de não falar disso, desses bonecos aí reborn, que a pessoa tá maluca, né? Tem uma cliente na clínica que ela é enfermeira, ela falou que no hospital que ela trabalha chegou uma mulher lá com esse boneco, cara. Tipo, né? É vaga no CAPS, direto. Direto. Minha esposa, ela é especialista nisso aí, né? Do CAPS. E assim, cara, é o que eu falo, a rede social, eu falo pra galera, isso que a gente tá fazendo aqui, nós estamos disseminando boas informações, é um conteúdo de muita qualidade, eu falo isso pra todo mundo, Instagram, porém, eu não gosto de ser apelativo.
que isso muitos profissionais estão sendo. Tipo, Uhum. pô, tem gente que tá mostrando cirurgia, abrindo e tudo. Tem gente que não consegue, cara, ver isso, né? Isso foi um dos meus erros no eu só fui fazer Instagram mesmo quando eu acabei a residência, pressionado pela minha esposa, justamente com esse Ela é médica argumento. também. Não, ela é biomédica. Biomédica. Ela foi para a indústria farmacêutica, mas ela é muito inteligente em várias áreas e Você tem meio que me você tem que. obrigou, Tá meio que me certo. obrigou a isso É normal, né? e tá Esposa certo. manda, né? Manda. Não tem jeito. E ela, com razão, me influenciou para isso. E no começo, pô, é um negócio que eu acho super legal. Fui lá, batia uma foto, publicava. Ela não consegue ver nada dessas coisas, então meu celular, ela tem o código, ela pode abrir o que ela quiser, mas ela não olha. Sabe que vai. Não, ela só falta vomitar de olhar a Nossa, foto cara, de cirurgia. então, é isso que eu falo, cara. É porque tem gente que assim, Uhum. propositalmente usa assim, né? Sim. Tipo, mostrar e tal, arrancando e não sei o que. Então, assim, eu acho que conteúdos apelativos, eu acho que não. E assim, eu nem via como um conteúdo Porque você apelativo. gosta, né? Sim. E aí que eu fui amadurecer e entender que aquilo não era algo interessante para me expor, né? Primeiro para me expor e depois como algo, né, socialmente aceito. Isso né? é uma coisa dos pacientes também. Ah, eu vou fazer uma cirurgia amanhã. Uhum. Não assista nada. Só vá, se interna, não fica vendo. Porque se você ficar vendo, você vai ver coisa que não deu certo. Porque hoje na internet você tem tudo lá, né? E aí a pessoa começa a entrar numa bolha que ela não sai, né? Nossa, eu vi um vídeo que... Nossa, não sei o que. Tá, você confia no seu médico, no seu físico, vai lá e faz e acabou, né? A gente... Acho que cada vez mais a saúde mental tem sido em voga aí, né? Sim. Acho que as redes sociais não têm, de uma maneira geral, ajudado nisso. Não. Mas a divulgação de que saúde mental é importante. Sim, sim. É algo que é super importante, né? Eu faço terapia e me ajuda muito a resolver questões, nossa. Sim, sim. E às vezes aquele tratamento, né? Às vezes eu, como cirurgião, converso com o paciente, pô, você tá muito ansioso, como é que você tá tratando a sua ansiedade? E frequentemente não tô tratando, será que eu sou ansioso mesmo? Pô, o mundo né? O mundo quem tá em saúde mental está errado. Talvez os bebês reborn estão com saúde mental em dia. Só, né? Só no mundo eles. todo, só eles. E é uma e aqui você tá falando é interessante, né, cara? Porque hoje tá muito forte, né, cara? Porque a nossa mente domina o corpo, né? E às vezes muitas das lesões que a gente encontra, né? A gente vê que são coisas associadas da parte emocional, né? Da pessoa ter alguma coisa, aí você vai ver no histórico da pessoa, pô, a pessoa não é bem com a família, não é bem resolvida, ela odeia o trabalho, né? Nossa, todo dia eu tenho que... Aí você vai vendo que, né? E no contexto da dor crônica, isso também faz sentido, Sim. né? Muda o limiar de dor, uma pessoa que está depressiva, o limiar de dor dela diminui. Então, isso tem que, né? Antigamente os ortopedistas eram tudo marceneiro, a gente precisa pensar de uma forma um pouco mais... aberta, né? Mais aberta, mais holística, porque isso vai fazer diferença para o teu paciente, assim. Por mais que você torça o nariz, tem que... É algo, pelo menos, pensa, vai, tô te encaminhando. Sim, sim. Então... Porque a pessoa, quando você fala de emocional, né? E você fala, vai fazer um tratamento, vai fazer uma terapia, a pessoa já acha que ela é maluca, né? Mas não é, né, cara? É muito para direcionamento, né? Isso é uma questão, né? Então, às vezes, até o tratamento psiquiátrico ajuda, né? Sim. Então, não é médico de louco, né? Um amigo meu deu o exemplo de que é um médico especialista em relações humanas. Sim. Então, né, a pessoa com outras pessoas e também ela com ela mesma. Sim. Você fala isso, já ajuda a quebrar um pouco daquele paradigma,
aquele preconceito, mas eu não tô Sim. maluco, né? Mas Mas é eu não justamente falei para isso. você não ficar maluco. Exatamente. Mas eu não falei isso, né? Eu te É, direcionei para um profissional capacitado para te ajudar uhum, em situações de relacionamento mesmo, né? exatamente. Não tem. Você saber lidar com a situação, ela é uma coisa que se aprende, né? Sim, Você não consegue controlar o que vai acontecer ou como os outros vão agir, você só tem como controlar a sua resposta àquilo. sim, E isso ajuda a tirar muito da ansiedade, porque você não tem como controlar. Então, sim. E aí a não, gente entra também no papo de que a atividade física é o melhor remédio, né, cara? atividade física, ela tem que ser parte da vida de todo Ela mundo. é o dosador de tudo, né, cara? Porque ali você cuida da sua saúde, você troca, né, algumas coisas do corpo e você troca experiência com outras pessoas. Você. Ah, Uhum. cara, o esporte eu sei lá, eu acho que é a cura de A tudo, gente cara. é muito. A gente tem um viés grande, né, Léo? Né, meus. Pô, eu treinava e morava com os caras que eram do meu time, tava Nossa, sempre junto, né? Viagem, nossa, muito pegava bom, né, cara? van, carro, Bora, as duas, aulas. 3 horas pra ir, 2, 3 horas pra voltar e dando Nossa. risada o dia Nada, né, inteiro. cara? Não Tudo, tem tudo vai, como. tudo se resolve, né, cara? Vai dar certo, Esporte o esporte é legal demais, é né? o lema da Atlética lá de Ribeirão é como é que é? O esporte faz amigos e a Atlética faz o esporte. Sim, Faz e estuda o esporte, né? A sim, gente tem. legal. Doutor, queria que você deixasse uma mensagem de encerramento para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Qualquer coisa que você queira falar aí, de qualquer coisa. Eu queria agradecer a oportunidade, o Legal, eu que papo, agradeço. né? Foi muito bacana. Eu queria agradecer a audiência de vocês. O que precisarem de mim, eu tô disponível aí nas redes sociais. Às vezes demora um pouquinho para Pra responder, mas sou eu mesmo que respondo. Aí, ó, isso é importante. E bom, eu tô à À disposição. disposição. Beleza. Eu queria agradecer você ter vindo aqui mais uma vez, né? Falar que eu admiro muito você como pessoa e profissional. Obrigado. E espero que essa Igualmente. nossa parceria dure aí para Ah, sempre. vai perdurar, não tem jeito não. Beleza, pessoal? Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, meu garoto. Legal. Uma Bacana. horinha, cara. É O cara, demais. eu ia